O filme que você está prestes a ver e ouvir foi gravado por este cara no final de 1894, nos laboratórios de Thomas Edison. Era uma experiência para o projeto do cinetofone de Edison, a primeira tentativa na história de gravar de maneira sincronizada o som e a imagem em movimento. A trilha sonora gravada foi considerada perdida por muitos anos, até que em um dia de 1964, um cilindro de cera quebrado e com o rótulo Violino de W.K.L. Dixon com quineto foi catalogado no inventário da Edison National Historic Park. Mas ainda levaria mais 34 anos para que, em 1998, após um meticuloso trabalho de restauração, o cilindro fosse finalmente sincronizado com o filme, resultando no primeiro filme com som do mundo. Uma obra que você vai ver agora, 130 anos após ser gravado. Acredita-se que este homem tocando o violino seja William Dixon. Vamos ver novamente, mas agora um pouco do ruído do clique do cilindro quebrado foi removido. Agora, olha só que curioso. No início do áudio, na parte em que ainda não tinha começado a filmagem, dá para ouvir alguém dizer: "O restante de vocês está pronto? Vá em frente." E você está vendo este grande cone aqui? Este é o equivalente ao microfone no gravador do cilindro de cera do fonógrafo, que está fora da câmera. Os caras realmente eram criativos. Mas por que este projeto foi engavetado na época? Bem, primeiro é interessante entender o que era o cinetofone inventado pelo funcionário de Thomas Edison, o William Dixon, e que rodaria estes pequenos filmes com som. Basicamente, ele era a junção de duas invenções já existentes, o fonógrafo e o cinetoscópio. O fonógrafo, uma das grandes invenções de Thomas Edison e que tem um vídeo no canal contando a história, era um aparelho acionado por um motor de mola, daqueles de dar corda, e que reproduzia o áudio de forma mecânica pelas vibrações da agulha, o ancestral do toca-discos. Já o cinetoscópio era um curioso dispositivo que permitia que uma pessoa assistisse por meio de um olho mágico pequenos filmes mudos de 20 segundos dentro de um gabinete de madeira. Ele também foi inventado por William Dixon com a ajuda de Thomas Edison. Os filmes eram feitos sobre uma tira de um material flexível e transparente chamado celuloide, e cada tira continha uma sequência de imagens individuais que, quando passados rapidamente diante de uma fonte de luz, emitido por uma lâmpada da marca Edison, é claro, criavam a ilusão de movimento do filme. Inclusive, foi William Dixon que inventou a película de filme de 35mm, em uso até hoje no cinema e na fotografia. Basicamente, o que ele fez foi pegar um rolo convencional de filme de 70mm utilizado em fotografias, cortar na metade, perfurar nas laterais, encaixar em uma roda dentada e movimentar. Filme de fotografia que era desenvolvido pelo George Eastman, da Kodak, que criou um sistema de emulsão fotográfica sobre filmes de celuloide, abordado no vídeo sobre a invenção da fotografia. Celuloide que é apresentada no vídeo sobre a invenção do plástico, também aqui na descrição. Isso mostra como cada invenção é uma sobreposição de várias outras. Após a criação do cinetoscópio, foram inauguradas salas como esta em Nova York em abril de 1894 e em Londres em outubro, onde as pessoas podiam assistir a alguns filmes pagando 25 centavos. Um empreendimento que durou pouco tempo, já que no ano seguinte, em 1895, surgiu o cinema dos irmãos Lumière em Paris, que dominou o mercado com a projeção de filmes mudos em salas de teatro. Uma situação que reforçou a decisão de desenvolver um filme com som, para fazer frente à concorrência. A ideia do cinetofone era simples, em teoria. O espectador olhava pelos orifícios do cinetoscópio para assistir o filme, enquanto ouvia o fonógrafo colocado dentro do gabinete, utilizando dois tubos de borracha conectados à máquina, um tipo de fone de ouvido. E a imagem e o som dos dois aparelhos eram mais ou menos sincronizados por uma correia. Eis aqui o primeiro problema.
Esta sincronização era extremamente difícil. Mas o problema mais grave neste momento eram as cópias dos cilindros de cera. Ao contrário das cópias de filmes, que nesta época já eram mais fáceis de serem feitas, as cópias dos cilindros de cera ainda não eram possíveis. Eles tinham que ser gravados individualmente a cada novo filme, e se desgastavam após umas 12 reproduções. Estes problemas travaram o projeto do cinetofone, que, aliado com a saída do William Dixon da empresa de Edison em 1895, levaram o projeto para a gaveta. A ideia só voltaria novamente décadas depois. Em 1913, uma nova versão do cinetofone foi apresentada ao público, destinada à exibição de filmes com som em teatros. Som que agora era gravado em um disco cilíndrico de celuloide, mais resistente ao desgaste. Mas a sincronização ainda continuava muito difícil. A falta de treinamento dos operadores fazia com que frequentemente o filme ficasse com o som fora de sincronia, deixando o público extremamente insatisfeito. Este e outros problemas fizeram com que os filmes sonoros fossem novamente abandonados pela empresa de Edison em 1915. O negócio do cinema com som só iria deslanchar mesmo lá pelos anos de 1925, com a introdução do Vitaphone da Warner Brothers, que usava discos fonográficos planos acionados pelo mesmo motor elétrico do projetor de filmes. Um sistema de elevada qualidade sonora e de imagem se comparada com as outras tentativas, e que foi utilizado até 1931. Bem, antes de finalizar, vou tocar aquele vídeo novamente, que eu arrisco dizer que seria o primeiro videoclipe do mundo, não é mesmo? E estes aqui são alguns dos filmes mudos que eram exibidos no cinetoscópio, a versão sem som. Com vocês, uma dança imperial japonesa de 1894. Por 25 centavos, equivalente a $9 hoje, o espectador poderia ver alguns destes filmes que hoje em dia você vê aos montes e de graça na internet. Outros tempos. Este aqui foi o primeiro caso de censura cinematográfica. Como pode ver, o filme não tem nada demais. Mostra apenas a performance da dançarina espanhola Carmencita, que já se apresentava em um teatro de Nova York há décadas. Aparentemente, um senador conservador ficou tão chocado ao ver os tornozelos e as rendas da dançarina que tiveram que substituir o filme por este, Os Gatos Boxeadores. Esta aqui já é uma competição real de boxe com 6 rounds. Cada um deles era um vídeo separado de 1 minuto e custava 10 centavos. Para assistir a luta completa, a pessoa tinha que pagar 60 centavos. Uns $22 atualmente. E este aqui é uma parte de um dos vídeos. Agora sim, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos os apoiadores do canal. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o like e até a próxima. Ah, e se quiser dar um valeu aí embaixo, fique à vontade.